E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex e você está no Fantástico Cursos e mais um episódio da série Qual é a Diferença? Hoje eu vou tratar aqui de um assunto que às vezes causa dúvidas entre os leitores de Fantástico e também entre os pesquisadores, que é a diferença entre o fantástico modo e o fantástico gênero. Então, roda a vinheta! Quando eu falo do fantástico gênero, eu estou me referindo a um tipo de narrativa que surgiu nas últimas décadas do século XVIII. E por que especificamente no final do século XVIII? Porque esse foi um momento de grande efervescência cultural, causada pelo impacto da ciência, impacto do pensamento racionalista sobre a época. Esse foi um momento, e a gente até aprende isso na escola, né? Esse foi um momento chamado de iluminismo, de século das luzes, de idade da razão. De grandes descobertas científicas, tanto que foi um momento em que surgiu, por meio de Diderot e d'Alembert, da enciclopédia, o Google do século XVIII. Né? Além da enciclopédia, e o que ilustra bem esse grande momento de transformações da Europa foi a invenção da vacina e também, como não lembrar, as leis de gravitação universal de Sir Isaac Newton. É nesse contexto que nasce o gênero fantástico, que é resultado dessa tensão entre o pensamento científico e, por outro lado, da permanência de uma mentalidade ainda ligada a práticas medievais, a crenças religiosas e superstições da época. Então, desse conflito, dessa tensão entre o pensamento racionalista e o pensamento ainda alicerçado no religioso e na superstição das crenças herdadas do período medieval, vem o gênero fantástico. Lembrando que, além desse conflito entre razão e religião, entre crenças supersticiosas e ciência, foi desse mesmo contexto que surgiu o gótico. Mas, enquanto o gótico usava dos excessos da imaginação para poder construir a sua oposição ao pensamento racionalista, o gênero fantástico trabalhava a partir do princípio da incerteza. Então, incerteza é uma palavra-chave para a gente poder entender o gênero fantástico. O marco inicial do gênero fantástico é o romance O Diabo Enamorado, de 1772, do francês Jacques Cazotte. Na trama, um jovem espanhol chamado Álvaro invoca o diabo e o bicho ruim acaba se apaixonando pelo jovem. E, a partir daí, o diabo assume a forma da bela jovem Biondetta e tenta, por várias maneiras, seduzir o rapaz. Ao final da trama, ele acaba seduzido pelo capeta, só que no momento da consumação do ato amoroso, o diabo assume a sua forma e o jovem desperta assustado, como se estivesse um pesadelo. E aí fica a dúvida: realmente aquilo tudo aconteceu ou foi produto da imaginação, dos excessos da juventude do jovem Álvaro? Nós podemos observar essa importância dada à incerteza, à hesitação diante do acontecimento sobrenatural como parte constituinte do gênero fantástico em outras obras do período, como por exemplo O Jovem Goodman Brown, de 1835, do escritor norte-americano Nathaniel Hawthorne, e também o conto O Pé da Múmia, de 1840, do francês Théophile Gautier. E no Brasil também, por exemplo, no conto Assombramento, de 1898, de Afonso Arinos. Esse padrão das narrativas do período acabaram configurando, constituindo o gênero fantástico. Lembrando que eu estou tomando o gênero aqui num sentido amplo, ao descrever narrativas que compartilham de formas e conteúdos semelhantes. O gênero fantástico foi uma das vertentes literárias mais exploradas ao longo do século XIX e só veio sofrer um baque no início do século XX, porque, afinal de contas, o indivíduo do final do século XIX, virado para o século XX, ele não mais demonstrava hesitação, incerteza diante de alguns acontecimentos insólitos de natureza religiosa ou supersticiosa. Um dos marcos dessa crise do gênero fantástico foi a publicação em 1915 da novela A Metamorfose, do escritor tcheco Franz Kafka. E essa obra é que veio se colocar como um divisor de águas do fantástico em geral, porque ele já sinalizava que o fantástico estava sofrendo uma modificação diante do absurdo da modernidade.
Então cabe a pergunta, o gênero fantástico morreu? Ele não sobreviveu no século XX? Não, ele se modificou e vem assumindo diferentes formas e vem sendo ainda ponto de debate entre os críticos. O fantástico como modo é mais fácil de ser entendido porque é ele que vem à nossa cabeça quando a gente pensa nessa palavra. Ou seja, é um fantástico no sentido amplo. Ele cobre o mito, a lenda, as fábulas, os contos de fadas, o gótico, a ficção científica, o realismo mágico, o cordel e várias outras manifestações ligadas ao insólito. Do épico de Gilgamesh a Jogos Vorazes, da Odisseia até Kong, a Ilha da Caveira, nós estamos no domínio do fantástico modo. Fantástico modo, ele engloba todas essas manifestações e engloba inclusive o próprio gênero fantástico. Mas cabe lembrar uma coisa, não é simplesmente porque aparece um disco voador e uma história que essa história vai ser de ficção científica. Como da mesma forma, se aparece um dragão e uma narrativa, isso vai ser fantasia. Dracarys. Mais do que a presença de discos voadores, dragões ou bruxas, o que caracteriza uma narrativa como sendo fantástica é o manejo, o trabalho que o autor faz, tanto da temática quanto dos elementos da narrativa. Lembra disso lá da escola? Personagem, narrador, tempo, espaço, enredo. O que tem que ser visto é de que forma esses elementos indicam a presença e a importância do sobrenatural, do insólito dentro da narrativa. Não é apenas aparecer, mas que forma eles influenciam no desenvolvimento da narrativa. Revisando então, para você lembrar bem, o fantástico gênero ele está inscrito num momento histórico específico, que vai do final do século XVIII, em 1772, com o Jacques Cazotte e o Diabo Enamorado, até o início do século XX, em 1915, quando Kafka publica a novela A Metamorfose. O gênero fantástico ele opera e se sustenta pelo princípio da incerteza, pela hesitação do narrador e do personagem e do leitor diante do acontecimento sobrenatural. Já o fantástico modo, ele já tem uma base ampla. Ele vai desde o início da literatura ocidental, lá com Odisseia e Ilíada, e vem até os dias de hoje. Ele se caracteriza pela articulação entre temática e elementos da narrativa que revelam não apenas a presença, mas também a importância do elemento fantástico dentro da narrativa. Bom, espero que você tenha entendido agora qual é a diferença entre fantástico gênero e fantástico modo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de assinar o canal. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos fantásticos ou não. Deixe seu curtir aí e seu comentário. E lembrando que no blog fantasticursos.com, o endereço está aí embaixo das inscrições, você vai encontrar um post especial sobre a diferença entre fantástico gênero e fantástico modo e também outras expressões do fantástico hoje, como o id, o new id, o slipstream e a ficção intersticial. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até semana que vem. Tchau!